Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 26 para o 6º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a conhecer um pouco mais do nosso planeta. Vamos falar sobre águas subterrâneas. Nós estamos estudando ainda a hidrografia. Lembrando, hidrografia, ramo da geografia que estuda as águas. Ok? E aí, para a gente entender as águas subterrâneas, nós precisamos relembrar o ciclo da água, que é a condensação, a precipitação, a chuva, que pode ser na forma líquida ou em flocos de neve, e a evaporação. Por que é importante isso? Porque quando a água cai através da chuva, a precipitação, ela vai infiltrar na Terra. E aí nós vamos poder falar um pouco mais sobre essa água subterrânea. Para entendermos isso, como eu disse, nós falamos do ciclo da água e vamos falar também que cerca de 1/4 da água que existe no planeta, 1/4 dela é água doce. E a água que está no subsolo, nós vamos encontrar a água doce. Em alguns lugares, devido à quantidade de minerais, ela vai ter algum sabor, alguns vão falar saloba, mas isso depende da composição do terreno. E quando essa água chega à superfície, ela forma os nossos rios, os nossos lagos, Elas as nascentes dos nossos rios. E nós já vimos que os nossos rios, na sua grande maioria, são sustentados, principalmente na época da seca, por essas águas subterrâneas. E essas águas subterrâneas, elas se originam exatamente onde? Nessa água da chuva que vai ser infiltrada. E quando chove, parte da água penetra na terra e forma reservatórios no subsolo. E é sobre isso que nós vamos falar. E essa água no subsolo, ela vai irrigar, ela vai alimentar os rios, plantas, principalmente na região do Cerrado, que é uma região que, determinada época do ano, ela passa por um período de seca e a vegetação ela precisa de água. Aí, ela não vai ter a precipitação, mas ela tem a água no subsolo, que vai estar alimentando a vegetação do lugar. Ok? E aí, agora, nós vamos estar observando, através do mosaico, que nós vamos ver como que essa água no subsolo, ela vai estar ali no subsolo. E é importante porque que tipos de água nós vamos encontrar? E o que é um aquífero? Você já pensou sobre isso? E a água no subsolo, ela é potável? São perguntas que nós precisamos estar fazendo o tempo todo. Então, agora, nós vamos ver no mosaico sobre esse fenômeno, vamos colocar assim, da água no subsolo. Vamos ver aqui sobre o aquífero. Esse aqui é um aquífero, fala-se fissurado, É uma fissura, você pode ver aqui na tela. É bem prático para você estar observando. Agora, um aquífero não confinado. O que acontece aqui? Olha, essa água, através de perfuração do solo, ela pode chegar
E em muitos lugares, o abastecimento vai através dos poços. Nós falamos poços artesianos. Poços onde as pessoas vão furar e chegar. Então, quando nós observamos esse fenômeno aqui, nós percebemos que a sua profundidade não é tão grande, certo? E nós podemos observar ainda o aquífero confinado, que ele está mais abaixo. Percebam que a profundidade dele é maior. É importante a gente estar conhecendo isso, porque quanto mais profundo, nós vamos ver à frente, que quanto mais profundo é essa reserva de água, tá? Maior vai ser o espaço que ela vai percorrer para chegar na superfície, mais quantidade de minerais essa água vai ter. Tá certo? Então, nós vamos voltar agora para a nossa tela, para os nossos slides, e você pode perceber também aqui que as águas subterrâneas, nessa tela você pode perceber, olha, as chuvas e a neve, que são as precipitações. Então, é importante, essas águas subterrâneas, elas dependem também desse ciclo das chuvas, tá certo? Das precipitações. Por quê? À medida que nós temos a precipitação, ela cai, ela vai infiltrar. Só que a modernidade, ela traz um problema. As nossas cidades, o que acontece com o solo nas nossas cidades? Estão sendo impermeabilizados. Você percebe que esse solo aqui não tem nenhuma ação humana. Não foi asfaltado. Ninguém trabalhou aqui. Então a chuva vai cair e ela vai infiltrar. Mas o que acontece nas nossas cidades? A precipitação vem e forma enxurrada. Os rios efêmeros. Lembra que nós já falamos sobre isso? Então vamos voltar agora, tá? Ficou claro para vocês os tipos de aquíferos, como eles se formam. E agora nós vamos continuar no nosso slide. O lençol freático é um reservatório de água encontrado na camada mais próxima da superfície. Ali, a água armazenada é a mais fácil de ser alcançada e retirada. O lençol artesiano é um reservatório de água localizado em uma camada mais profunda do solo. Lembra que nós falamos sobre o aquífero confinado? Aí você tem que perfurar mais, certo? Para captar a água nele acumulada, são necessárias máquinas capazes de perfurar as camadas mais duras do solo. E é interessante, só lembrando, quanto mais profundo, maior é o espaço que a água vai percorrer até a superfície, e aí nós vamos ter a chamada água mineral. As geleiras são massas de gelo formadas em regiões onde a queda de neve é superior ao degelo. Elas são encontradas nas regiões de altitudes elevadas, como os grandes picos, tá? E também nas zonas polares. Nessas áreas, quando ocorre um aumento da temperatura em períodos mais quentes, o gelo pode se descongelar e dar origem a lagos e rios. Nós temos no Brasil, nós não temos tão altas altitudes, vamos colocar assim, né? Picos tão elevados, melhor falando, né? Mas o rio Amazonas, ele nasce, a sua nascente é exatamente do degelo na Cordilheira dos Andes, tá? Uma das suas nascentes. Disponibilidade de água doce.
Em 9 países, olha só, em 9 países, nós vamos encontrar aproximadamente 60% de toda a água doce do planeta. Então, o grande problema da água doce no planeta Terra não é o ciclo da água, não é que a água está acabando, é a sua distribuição. Ah, Eliane, então eu posso gastar à vontade? Não, devemos gastar com consciência. Lembrando que um número muito grande de pessoas hoje vivem problemas sérios de escassez de água. Nós vamos ver à frente. Então, esses países, Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru, são países que têm abundância desse recurso. Mas temos que ter responsabilidade. Por quê? Porque a água é vital para a vida humana. E esse aqui é um mapa que vai mostrar essa distribuição de água pelo planeta. E aqui, quando fala nessa cor aqui, menos uma cor mais opaca, né? Esses lugares onde as reservas de água doce são realmente bem pequenas. São os desertos, tá? E aonde pessoas sobrevivem com um mínimo de água e passam por grandes dificuldades. Mas, mesmo países como o Brasil, por exemplo, tá? Nosso Brasil, um país maravilhoso, que tem grandes rios, que tem um potencial de águas subterrâneas, de aquíferos imensos. Mesmo o Brasil, nós percebemos que em alguns momentos a escassez de água é muito séria. Por quê? Porque o ciclo da água, essa distribuição associada ou influenciada pelas ações humanas, muitas das vezes a água cai em um lugar, mas em outro está faltando. E principalmente quando nós falamos, quando mostramos as águas subterrâneas, a impermeabilização do solo impede essa infiltração e impede a renovação dos aquíferos. Por quê? Porque quando a precipitação vem, a água forma a correnteza, vai para o rio rapidamente vai para o oceano. Então, isso tem impossibilitado a infiltração. Não é que a quantidade de água no planeta está diminuindo. Não. O grande fator é distribuição. Um dos fatores que levam à escassez de água potável é a distribuição irregular dos recursos hídricos no território. Outros fatores, a poluição das águas, a escassez de chuvas em determinadas áreas ou em um determinado período do ano e o consumo excessivo. E a população está aumentando. O aumento da população naturalmente gera aumento no consumo. Por quê? Porque a água é um elemento vital para o ser humano. Ao lado da biodiversidade do aquecimento global, a disponibilidade de água está se tornando uma das principais questões socioambientais no mundo atual. E isso é muito importante. Muitos conflitos hoje têm a sua essência a água, a utilização da água. Por isso que ela exige cada vez mais um consumo consciente.
não só a água que você utiliza na torneira da sua casa, não só o desperdício, mas também o cuidado com as nascentes, com os rios, com os mananciais. Relatórios da ONU indicam que quase 20% da humanidade, cerca de 1 bilhão de pessoas, não têm acesso à quantidade mínima aceitável de água potável, de 20 a 50 litros diários, necessários para beber, cozinhar, tomar banho. Em contrapartida, consumo per capita em países ricos como os Estados Unidos, Canadá, é 300 litros diários. Então a gente vê que existe uma diferença. Enquanto pessoas não conseguem de 20 a 50 litros, um número grande, quase 1 bilhão de pessoas, em alguns lugares, e o Brasil também é um desses países, apesar de não ser um país rico, mas nós também utilizamos mal esse recurso. Precisamos ter mais consciência. E aqui a nossa fonte, tá? Onde nós retiramos o material para vocês. Tem um recadinho, né? Gostar de estudar é mais importante que ser inteligente. Entrar na plataforma SMED também é muito importante para você, estudante. Tranquilo? E para você acessar a nossa plataforma SMED GV é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá certo? Entre na plataforma, faça as atividades, marque que você fez, isso é muito importante na sua avaliação. Tranquilo? Tchau, tchau, até a próxima!